Vamos falar de Sleep Token? Que banda é essa que tá dando o que falar? Por ser extremamente misteriosa e misturar diversos gêneros musicais. Bom, vamos começar pelos membros mascarados. Nós temos Vessel 1, 2, 3 e 4. 4 também sendo chamado de Ivy. Na verdade, a gente chama de Vessel só o vocalista mesmo, e depois a gente chama de 2, 3 e 4. Tendo a possibilidade de os únicos membros oficiais da banda serem o vocalista e o baterista, e existir talvez uma rotatividade entre os outros membros da banda, tá? O porquê que eles não falam quem eles são, eles não gostam de revelar sua identidade, e eu não vou trazer aqui quem são eles, até para respeitar essa própria decisão da banda, é porque dentro desse universo do Sleep Token existe essa aura de santidade, de devoção, não só a música, mas um deus chamado Sleep. Então, para eles, quem eles são é irrelevante. O que importa mesmo é a música e a mensagem que eles trazem. E essa mensagem é sempre de adoração, de sacrifício, fala muito sim de amor. Eu acho que depende muito, eu acredito que depende muito da sua perspectiva dessas letras para você ter de fato um significado. Mas o que eles pregam é que essas letras são feitas para adorar esse deus Sleep. Como o nome sugere, é o deus do sono, deus dos sonhos. O Vessel teve um sonho revelador a respeito desse deus, qual ele oferece uma troca ao Vessel. Ele tomaria todas as suas dores e, em troca, ofereceria alegria, euforia e glória. Desde que Vessel se torne seu vaso, que é justamente o que significa a palavra Vessel, e o adore. Então, assim foi feito. Essa banda começou lá em 2016, lançando algumas coisas independentes, mas eu já vou tocar nesse assunto, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho e vamos falar a respeito ainda desse ar de mistério, tá? Eles usam o próprio idioma em algumas coisas nas músicas, né? Eles cantam em inglês, eles são uma banda britânica. Mas eles trazem nos seus encartes e na divulgação dos seus materiais runas que são Elder Futhark. São as runas mais antigas que a gente tem na história do mundo, e eles recuperam dessa forma para trazer mais essa coisa lúdica mesmo. Particularmente, eu não acredito em nada desse negócio de Deus e de adoração. Eu acho que é muito mais para ser lúdico mesmo. Cada vez mais os jovens gostam de se envolver em algo que traga uma narrativa, que tenha um universo que você possa imergir nesses significados e ir além de fato da música. Porque aí você acaba envolvendo outras temáticas literárias, imaginativas, que criam de fato um universo na nossa cabeça, né? Mas seguindo aqui, eles também trazem muitos símbolos, muitas imagens nos seus álbuns que tendem a ser a imagem desses deuses, tá? Tanto o idioma quanto as runas em si, o significado de cada um dos símbolos, daria um vídeo só para isso. Então, comenta aqui se você gostaria que eu trouxesse o significado de cada um deles, tá? E vamos falar então de discografia também. Já já eles vão estar lançando um novo álbum chamado Even in Arcadia, que carrega o selo da RCA Records, que é uma das maiores gravadoras que a gente tem no mundo hoje em dia, que é um braço da Sony, e que assina com diversos artistas super grandes, tá? Então, realmente teve um salto aí nos últimos anos da Sleep Token. Mas vamos recapitular lá do início? Lá em 2016, eles lançaram o primeiro EP, chamado One, completamente independente, e trouxeram algumas músicas que já faziam alusão a esse sofrimento, a essa devoção, esse possível relacionamento, mas com esse aspecto de divindade mesmo, tá? Se a gente for escutar, nós somos capazes de notar a diferença sonora em como realmente era um som muito mais amador. Eu particularmente prefiro os sons mais novos, justamente
por essa questão de qualidade sonora. E eles, de fato, a cada lançamento, têm explorado mais essa qualidade e têm subido a um diferente patamar. Inclusive, isso se mostra na adesão das pessoas à banda. Lá em 2017, logo depois do primeiro lançamento, eles já lançaram o segundo lançamento, que se chama Two, que aqui já não era tão independente. Eles já contavam com a parceria com a Basic Records, e isso é de fato notável na qualidade sonora da banda. E aí a gente teve um salto de 2 anos, onde eles se preparavam para lançar o primeiro álbum deles, que foi chamado de Sundowning. E aqui eles já estavam com uma gravadora um pouco maior, e eles ficaram um bom tempo em parceria com esse pessoal, que se chama Spinefarm Records. E com esse álbum consolidou muito a energia, esse storytelling da banda, e aí de fato a banda começou a ganhar um reconhecimento. E aí em 2021 eles lançaram o segundo álbum, chamado This Place Will Become Your Tomb, reforçando ainda mais a imagem. Mas em 2023 é que veio o grande lançamento deles, que fez eles crescerem de uma forma estratosférica, que colocou 10 das 12 faixas nas 25 músicas mais ouvidas de metal. Colocou eles num chart, teve até viral no TikTok com The Summoning, que foi a música que eu conheci eles. Eu lembro o dia que eu ouvi a primeira vez essa música, que eu tava fazendo pão. E eu consumo música real oficial. E eu tava lá fazendo meu pão e aí eu escutei e eu pensei, nossa, que som é esse? Parei o que eu tava fazendo, lavei a mão, fui lá e salvei a música no Spotify. Voltei a fazer meu pão. Aí de repente eu pensei, nossa, outra música muito boa na sequência. E eu fui salvar a música e era a mesma música. E ali eu fiquei assim, que banda é essa? E fui atrás de descobrir. E Take Me Back to Eden se tornou um dos meus álbuns favoritos da vida. The Summoning foi a música mais ouvida, 2 anos consecutivos. Então, realmente tem uma sonoridade curiosa. Essa mistura do metal com R&B. Fora toda a narrativa da banda em si, esse mistério, mas a sonoridade, a música é realmente muito boa. E as poesias das músicas são, para mim, são absolutamente incríveis, assim, é um liricismo diferenciado, poesia de verdade, que cada pessoa que vai ler ou vai ouvir, vai de forma subjetiva interpretar aquilo. Então, mesmo que ele diga para mim, não, o que eu tô cantando aqui é pro Deus Sleep, pra mim significa outra coisa. E se você entrar lá no TikTok e vai ver, né, todo esse universo dos fãs, cada pessoa tem a sua própria interpretação a respeito da letra. E isso que é uma coisa linda da poesia. É todo esse mistério que faz você pensar a respeito das coisas, que você precisa interpretar para compreender. Porque senão fica só um jogo de palavras, que também é muito bacana esse jogo de palavras que eles trazem, mas que fica sem significado nenhum se você não para pensar a respeito. Além de serem letras lindas, a maioria delas, algumas são um pouco tristes, um pouco caóticas, mas todas poesias muito bonitas e muito bem feitas e muito inteligentes. Em contraponto, a gente vem com um novo álbum agora, que vai ser lançado dia 9 de março, daqui uns dias, com letras muito mais explícitas. E isso é bem diferente. Todos os lançamentos dentro da discografia deles têm esse ar de mistério, de que você tem que interpretar, e em contraponto a gente vem com um novo álbum, o Even in Arcadia, que traz essas letras que fica muito claro o que eles querem dizer. Então a gente já tem 3 singles lançados, o Emergence, o Caramel e o Democles. E em 2 dessas faixas, o Vessel canta sobre o sofrimento da exposição na mídia e sobre como como ele mesmo canta, o que é silêncio para você pode ser gritante para mim e o que parece o céu para você pode ser o inferno para mim, mas que ao mesmo tempo ele tá feliz de estar no palco, então ele quer ouvir todo mundo cantar. Cara, eu misturei 2 letras aqui de faixas diferentes, mas eles trazem que realmente assim tem o peso. Ao passo em que ele fez um acordo com o Sleep,
para ganhar fama, dinheiro e glória, isso agora tá pesando para eles. E esse é o possível aspecto que eles vão trazer agora nesse novo álbum, que é uma pegada diferente, com uma sonoridade. O Take Me Back to Eden já era magnífico, assim, a qualidade do som. E agora com a RCA tem uma possibilidade de melhorar ainda mais. E eles já trazem parcerias de fora, como em Emergence. Tem o som do saxofone, eu fui pesquisar, e é uma saxofonista de bandas de metal. E ela vem traz essa parceria pra dentro. E eu acho que eu devaguei um pouco mais. Então, com esse novo lançamento, a gente vai poder ver algo mais, além do explícito, pessoal a respeito desses personagens que a gente tem no Sleep Token. Onde a gente não fala apenas de sentimentos e situações vagas, abertas à interpretação, mas algo que fique escancarado o que é que eles querem dizer. E que vai trazer uma perspectiva diferente para quem é fã e para quem está consumindo esse material deles. Talvez vá tirar um pouquinho esse distanciamento que a gente tem deles e entendê-los um pouco mais como seres humanos. É interessante você pensar por isso, né? Eles trouxeram apenas personagens e eles diziam que não era relevante quem eles eram, mas chega a um ponto onde se mostrar na arte se torna inevitável. Porque a arte, ela é uma manifestação do ser. Então, como eles não vão falar dessa realidade? Que provavelmente deve ter sido bastante chocante essa mudança de um local para o outro com o lançamento de um álbum. O Take Me Back to Eden levou eles para um outro patamar. Se a gente pesquisar aqui no Google Trends, eu vou pesquisar e vou colocar aqui qual que foi o crescimento deles no ano de lançamento do álbum. A gente vai ver um gráfico crescente e não de uma forma suave. Provavelmente vai mostrar altos e baixos, com certeza, mas ao longo do tempo, uma curva. Não sei o nome dessa curva. Uma curva crescente. Enfim, eu só queria trazer um aparato geral da banda para você que não faz ideia de quem eles são. Para você ter um pouquinho de base na hora de consumir, para não ficar sem entender nada. Mas eu acredito que cada um desses tópicos que eu trouxe, tanto de idioma, de símbolos, dos lançamentos em si, posso trazer vídeos separados. E tá aqui nos meus planos também fazer um react / review do lançamento do álbum que sai essa semana e eu tô muito ansiosa por isso. Então, acompanhe esse novo canal, dê like, se inscreva, comente. Tchau!